Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje a pintura de mais uma rosinha da minha passadeira. Esse desenho eu vou deixar aí disponível porque ele é um desenho um tamanho bom para você estar pintando em um pano de prato, em uma fronha, onde você desejar. Para nossa nova pintura, que eu vou pintar essa parte que mostrei para vocês, o fundo e as folhas hoje, eu vou começar por esse fundo. E para esse fundo, eu vou usar cinza ônix. Eu tô com um pincelzinho número 14, bem cortado, bem lixado, mas para fazer os contorninhos, não sair borrando, eu vou pegar um pincel ainda menor, vou pegar um número 8, também bem cortadinho e bem lixado, mas para já eu vou fazendo essa parte maior, preenchendo essa parte maior com o cinza ônix. Olha só, uma sujeirinha de pincel. Você pode estar fazendo dessa forma, está puxando esse pouquinho de tinta aí em cima do seu tecido. Olha só como eu vou passando isso aí. Só estou usando a tinta e dei umas borrifadinhas, 3 borrifadinhas de água no meu tecido. Pouquíssima para que não venha borrar. Eu não quero uma pintura borrada. Eu quero simplesmente dar uma leve umedecida no meu tecido para que essa tinta se prenda direitinho a esse tecido e na hora que a gente for lavando, ela não desgrude. Vou passar, olha, agora o cinza ônix com esse pincel menor, como eu disse a vocês, para eu fazer os contornos direitinho. Conforme eu vou indo para próximo à rosa, para essa região assim mais fechada, eu vou colocando uma quantidade maior de tinta. Essa quantidade maior de tinta, ela vai representar um espaço de maior profundidade, onde temos uma sombra mais escura, mais marcada, uma região onde a luminosidade não vai alcançar da mesma forma que o lado mais afora, ela não vai ser tão forte. Portanto, a gente precisa escurecer mais esses cantinhos para a gente ter profundidade nas nossas sombras. Tudo isso que usei até então foi além de uma borrifadinha de água, não é? Foi um pouquinho de cinza ônix. Agora, com um pouquinho de azul petróleo, eu vou escurecer mais esses cantinhos mais adentro do meu desenho para deixar ainda mais profundidade para ele. É uma coisa que eu gosto de falar sempre com vocês, essa coisa de profundidade, essa sombra mais marcada. Ela é muito importante na nossa pintura. Olha os cantinhos onde eu vou colocando esse azul petróleo. Esse cantinho aí que é bem fechado, eu vou encher ele, vou colocar uma boa quantidade do cinza ônix, vou deixar ele mais escuro mesmo. Depois, eu ainda vou colocar aí um pouquinho de azul petróleo. Para já, eu vou colocar o cinza, vou pegar o clareador de tinta para tecido e vou passar em cima desse cinza, porque eu não coloquei uma camada muito grande. O que acontece quando a gente coloca pouca tinta no nosso tecido, ou esfumaça ele, pode acontecer de quando a gente começar a lavar e lavar esse tecido, essa tinta vá saindo. Então, você tem duas opções. Ou você faz aquela primeira que eu fiz, levemente umedece o tecido e pinta, esfumaça aí essa tinta em cima dele. Ou você passa a tinta, olha como eu fiz, e agora vem com o clareador de tinta para tecido, passando uma boa camada em cima para prender bem essa tinta a esse tecido. Quando você faz isso, você tá unindo melhor a tinta ao tecido e quando você vai lavando, ela não vai sair. Ou você pode estar colocando primeiro o clareador, nesse outro lado eu coloquei primeiro a tinta e depois o clareador. Para esse, eu estou colocando primeiro o clareador. Esse é um pincel número 16, mas bem cortado e lixado, tá, gente? E agora, eu venho com a tinta mesmo, cinza ônix, e vou esfumaçar em cima dessa região onde eu coloquei o clareador. São 3 opções. Você ou usa água, se você não tem clareador de tinta para tecido. Eu gosto de usar, às vezes, também amaciante de roupa, mas também é outra opção à parte. Você pode pintar, colocar primeiro a tinta e depois o clareador em cima,
ou você pode colocar o clareador e depois a tinta em cima. Esse pedacinho aí embaixo, que é bem profundo, que tá no meio de tudo isso aí, numa região muito fechada, eu vou encher ele todinho com o azul petróleo. Já vou colocar diretamente o tom mais escuro, o azul petróleo. Olha só a partezinha que é isso aí, tá vendo? Para aquela região de cima, vou colocar também um toquezinho de azul petróleo nessa parte mais adentro, olha. E para nossa sombra, será apenas isso, para esse fundo aí atrás dessas folhas de flor, será apenas isso. Agora, gente, esse cabinho, eu vou enchendo ele, olha, com o verde soft. Vou colocar uma base bem clarinha. Depois, eu vou pegar um pouco do verde grama, do verde pântano e de rústico, pra gente ir manchando esses cabinhos. Aí, eu tô passando um pouco do verde grama, apagando um pouquinho ou já dando um pouco de sombra a esse verde soft, que é muito clarinho, que é bem suave. Isso aí é o verde pântano, que eu vou usando para escurecer já alguns pontinhos. E vou sair fazendo esse trabalho por todos os meus cabinhos. Essa parte de baixo, por exemplo, aí, esse cantinho mais fechadinho embaixo, eu coloco o verde pântano. A parte de cima mais abertinha, eu vou colocando o verde grama. A parte que tá voltada para baixo, eu tô deixando um toque mais escurinho, ou seja, com preferência para o verde pântano ou então para o rústico. A parte de cima, eu tô dando preferência ao verde grama. E o centro dela, eu vou deixar com uma certa luminosidade do verde soft. Mas olha só, onde eu vou distribuindo esse verde grama, onde eu vou distribuindo esse verde pântano. Eu vou dando preferência a colocar esses tons assim mais escurinhos pelas laterais. Porque aí a gente dá a ideia de que esse galinho arredonda, ele não é chato, ele não é planificado, não é? Ele faz uma certa circunferência. Olha só os pontos assim embaixo, que vai para debaixo de alguma coisa, que eu vou colocando também um toque de verde pântano. Esse cantinho aí que tá para o lado de cima, eu vou colocando o verde grama. A região central não é um ponto que me importe muito, porque depois eu vou colocar mais verde soft para ter luminosidade. O que me preocupa no primeiro momento são os contornos, essas laterais. Veja que eu vou distribuindo aí uma boa porção do verde pântano, trazendo uma primeira sombra para essa região. Aquilo que era verde soft muito clarinho, veja que já está aparecendo melhor, já está assim bem mais escurinho. Alguns pontos, como esse aí, eu também coloco o verde pântano em cima. Esse é o verde grama que eu vou distribuindo por essa parte aí. Vai ficar um pouquinho mais escurinho, mas não se preocupe, tudo vai aparecer bem direitinho, conforme a gente vai trabalhando todos os detalhes para cima desses cabinhos. Agora, eu já tô com o rústico, acrescentando um pouco mais de sombra e trazendo um pouco mais de um toque de um tom madeira. Você pode substituir esse rústico por terra queimada, você pode substituir por marrom, cerâmica. Qualquer um desses tons, até mesmo o púrpura e o vinho, você colocando aí vai ficar bonito, viu? Qualquer um desses vai servir caso você não tenha o rústico para fazer a substituição. Olha os pontos, né, que eu tô colocando. Veja que eu tô trazendo esse tom aí do rústico para a parte de baixo, como uma sombra mais profunda e, porém, levando mais para o tom dos galinhos de rosas. Feito essa primeira parte, eu vou arrumar com um pincelzinho equivalente a um pincel número 0, pelinho macio. Esse é um pincel escolar número 4. Ele está cortado
embora um pouquinho larguinho, mas ele faz um trabalho de um pincel número 0. E eu vou colocando um pouquinho mais de rústico em alguns cantinhos e de outros tons também, como por exemplo aí o verde grama, que eu vou melhorando os meus contorninhos. Isso aí é o nosso verde soft, que eu vou levar mais um pouco de luminosidade para algumas regiões. Esse cantinho vai para baixo de tudo isso, ele precisa ser mais escuro, o verde pântano é o ideal. Esse cantinho aí que se prende, essa parte do galinho também pode ganhar um toque mais escuro. E aí, a gente vai olhando com cuidado os pontos que são mais escuros, os pontos que são mais clarinhos, que estão mais afora ou mais adentro do nosso desenho. É muito interessante que a gente busque ter essa noção. Veja que com o uso desse pincelzinho, eu vou fazendo alguns retoques, vou arrumando alguns contornos, deixando mais marcados, mais separado desse fundo que também é escuro. Para a região central dos nossos galinhos, a gente pode estar levando mais luminosidade. Olha como eu estou colocando uma boa porção, por sinal, desse verde soft. E onde eu estou colocando. Eu vou pegando, gente, pouquinha tinta no meu pincel. Ele é um pincel assim de pelos bem macios. Se você levar muita tinta, vai acabar fazendo um borrão aí, porque ele vai depositar sobre o seu tecido uma grande quantidade de tinta. Por ele ter um pelo muito macio, ele acaba levando mesmo boa quantidade de tinta. Vamos lá pintar a nossa primeira folha. A primeira folha, eu costumo dizer que é o nosso guia de cores para as demais. Então, eu vou passando aí uma boa porção do verde soft, nas regiões que eu quero mais luminosidade, nas regiões que estão mais acima na minha folhinha. São folhas assim, bem fantasia. Vou distribuir um toquezinho de verde maçã em alguns lugares em cima desse verde soft. Dá um toque a ele mais amarelado. Essa tinta que estou usando agora é o verde grama. Olha só as separações e as emendas como eu vou realizando. Eu vou realizando essas emendas com mais tinta, ou seja, é uma pintura, aquela pintura que tem muita tinta solta aí em cima. A gente não precisa se preocupar muito com as emendas, entre aspas, veja que tá emendado, mas que tem muita tinta solta aí. Tô colocando ainda mais verde maçã. Eu quero um toque esverdeado, assim, bem aparente, um toque mais amarelado, na verdade, né? Um verde, assim, com mais vida. Isso é o verde pântano. O verde pântano, eu vou sair aprofundando as regiões de maior sombra. Olha só onde eu vou distribuindo esse verde pântano. Em cima daquele azul petróleo também, uma porção eu coloquei. Dessa parte aí abaixo do galinho, vou deixar uma sombra bem marcada e eu não vou deixar aquela sombra também muito emendada. Eu vou deixar aquelas tintas mais soltas, aquela pintura mais leve, mais tranquila, tá? Vou distribuindo essa tinta quase sempre até com batidinhas, tá vendo? É aquela pintura mais solta mesmo. Muita tinta, o que não costuma ser muito comum nas minhas pinturas, mas para esse tipo de pintura que eu chamo de aquarelada, eu costumo usar uma quantidade de tinta maior, fazer uma pintura mais leve, mais tranquila. Veja as regiões onde eu vou deixando essa sombra bem marcada e não muito misturada. Essas partes aí para lembrar nervuras, ideias de nervuras. E essas ideias de nervuras, a gente deixa ela bem grosseira, puxada mais para um lado, seja para a pontinha da folha ou para o cabinho dela, mas dando direção mais para um lado. Mesmo desse lado assim, com mais luminosidade, você também pode estar colocando. Você pode colocar saindo do centro ou só para as bordas, até metade da folhinha. Vamos pintar então essa outra. O nosso guia de cores, então, para as nossas folhas, será o verde soft,
o verde grama, o verde maçã e o verde pântano. Olha o quanto eu estou colocando aí de verde soft. Esse verde mais clarinho, com bastante branco. Vou fazer essa folhinha bem mais clarinha também. Aquela outra estava por baixo, consequentemente mais escura, mais sombra. Vou colocando agora o verde grama. Essa emenda precisa ser um pouquinho mais rápida, não é? A gente não pode demorar muito, porque senão esses tons não vão se emendar direito. Embora essa seja uma pintura assim mais leve, mas sem tanta emenda, aquela emenda muito feita, muito que a gente passa muito o pincel, para que a gente não veja onde começa essa e termina aquela determinada cor, mas a gente precisa fazer uma certa emenda, não é? Veja que eu tô fazendo aí até uma boa emenda entre esse verde grama e esse verde soft, embora seja uma distância grande entre as cores deles, não é isso? Coloquei o verde grama por toda essa região e com um pouquinho de verde maçã, eu vou, olha, já deixando aquele toque mais amarelado em cima da minha folhinha. Olha só onde eu vou deixando esse toquezinho mais amarelado. Também será uma tinta um tanto solta aí em cima. Esse é um pincel número 8 com os pelinhos mais alongados. Quando eles têm assim os pelinhos mais alongados, acaba levando uma quantidade maior de tinta e deixando essa tinta assim um tanto mais solta em cima do nosso tecido. Com o verde pântano eu vou aprofundando algumas sombras. Tudo bem que eu quero as minhas folhas mais clarinhas, mas mesmo assim eu vou usar o verde pântano, que tem esse tom assim forte para uma sombra bem marcada. Ótimo para fazer sombras mais marcadas. Veja que eu vou tirando desse centro algumas ideias de nervuras, mas não precisa levar elas até o final. Fazer uma nervura mesmo bem certinha, bem marcada, aquele contorninho. Vou fazer um certo contorno em volta de minha folhinha por alguns lugares. E tudo isso com esse verde pântano, essas sombras mais marcadas. A região onde a minha folha se encontra embaixo da outra, eu também vou escurecendo. Sempre com o cuidado de não puxar demais esse verde pântano, de não cobrir demais esse tom mais claro, central, porque eu quero que ela fique mais clarinha mesmo. Veja que ela tá, de certa forma, por baixo ainda de outra folha e desse botão aí que tá abrindo, mas grande parte dela, quase ela toda, está assim para o lado de fora, está para uma região bem mais com luminosidade, vamos assim dizer, né? Não tá fechado, não tá embaixo, não tá por trás de uma forma que não receba muita luz. Essas regiões centrais eu gosto de escurecer para dar uma profundidade mesmo, para baixar essa região, deixando ela com mais profundidade, num relevo assim bem mais inferior. Os pontos que eu quero marcar de nervuras. Essa lateral, esse contorninho que a gente tá vendo aí é do carbono, é bom que a gente vá cobrindo ele. Tem contornos mais, mas já é com tinta mesmo, com verde pântano. Mas essa parte aí de fora era o carbono. Vou distribuir também um pouquinho mais de verde soft por essas regiões que eu quero com mais luminosidade. De uma forma assim bem livre, mais batidinhas. Eu não quero assim tintas muito emendadas. Essa outra folha eu vou pintar também boa parte dela com verde soft. Olha só o quanto pintei. Esse restante que eu deixei, eu vou encher com o verde grama. Mas antes, vou distribuir um pouquinho de verde maçã em cima. Olha só o quanto eu vou distribuindo de verde maçã, deixando um toque mais amarelado em cima da minha folhinha. Com o verde grama, agora eu vou terminar o restante dela que falta pintar. E já vou puxando um pouco esse verde, levando um pouco de sombra para algumas regiões.
Você pode estar colocando nessa folha sombra apenas com verde grama, porque ela vai ficar mais clarinha, ela está totalmente em cima, ela está totalmente numa região que não tem um ponto de sombra para ela, e sim muita luminosidade. A separação central, que eu gosto de aprofundar um pouco nesse tipo de folha aquarelada. E já vou aproveitando, olha, e puxando assim dessa forma. De uma forma até bem suave, veja que eu tô puxando pouquinha tinta para as nervuras, as marcas de nervuras, isso com verde grama em cima dela. Mas eu vou pegar em alguns lugares onde eu quero maior profundidade, olha, um pouquinho, um excesso mesmo no meu pincel, uma maior quantidade, para eu distribuir por alguns pontos. Sabe aquelas folhas, os lugares onde eu coloquei o verde pântano para dar uma profundidade maior? Agora eu vou colocar nessa com o verde grama. Coloquei inicialmente o verde grama, espalhei mais, deixei ele mais clarinho, não foi? E agora eu vim com ele também colocando excesso, só que deixando mais escurinho. Esse verde pântano que eu vou usar, ele vai ficar mais para essa região aí de baixo. Não precisa levar ele muito acima. E o que levar, que seja numa parte assim bem central, tá vendo os pontos onde eu tô distribuindo? Só para aprofundar um pouquinho algumas regiões. Cuidado para você não levar muito verde grama, aliás, o verde pântano, e não deixar ela escura demais. Essa folhinha precisa mesmo de maior luminosidade. Vamos trazer ela dessa forma para cima, para o mesmo plano em que se encontra algumas pétalas dessa flor. Veja que esse trabalho de sombra, ele é bem suave. São pinceladas com um pincel assim bem leve. Tinta em toda a parte do pincel. Não eu pego tinta só na quina do pincel, só de um lado do pincel, não. Eu simplesmente pego a tinta sem muito cuidado e quero levar mesmo uma boa quantidade para que fique um tanto solta assim em cima da pintura. No geral, a minha pintura eu emendo muito, eu levo pouquinha tinta, um pincel mais durinho, para não ficar excessos. Essa não. Essa é uma pintura bem diferenciada. Quando a gente vai trabalhar com aquarela, a gente vai usar o quê? Água. A gente vai pintar mesmo, levar nossa tinta bem umedecida. No caso do nosso tecido, a gente pode pintar ela com o tecido umedecido, né? Pode molhar o tecido e ir pintando. Mas aí já é uma pintura que a gente precisa secar, para depois dar continuidade. Tem toda uma espera. Então, a gente pode estar deixando essa pintura assim mais manchada, sem precisar do uso da água, dando uma ideia do levar um pouco para o aquarelado, no entanto, sem uso da água. Com o verde pântano, eu vou fazendo uns contornos. Mas são aqueles contornos que a gente vai emendar bem direitinho essas tintas, bem curtinho, porém emendar. Olha só, contornei, mas eu não vou deixar aquele risquinho lá separado daquilo que já pintei. Eu vou dar uma emendada naquilo que já está ali, nesse verde maçã, com esse verde soft. Agora, gente, vamos pintar essa última folhinha. Essa daí, ela está por trás, tanto do botão quanto dessa folha. Mas a gente tem essa região central dela, que a gente pode usar para deixar com mais luminosidade. Coloquei bastante verde soft, olha. Tanto do lado esquerdo, quanto estou colocando do lado direito. E vamos começar a fazer nossas emendas. A primeira emenda que eu vou fazer será com esse verde grama. Vamos cuidar logo dessas emendas, porque apesar dessas tintas serem um tanto soltas, mas a gente precisa ter uma emenda relativamente boa entre elas. Vou encher esse centro assim, olha,
com o verde grama para puxar tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Depois a gente usa um pouco do verde pântano para ganhar as separações, as profundidades que a gente precisar. Observe que eu coloco o verde grama e ele já faz uma marca na emenda entre o verde soft e ele. Então, a gente pega um pouco mais do verde soft e melhora essas emendinhas. Dá para fazer com tranquilidade isso aí. Passei tudo o que eu queria do verde grama. Agora, eu vou pegar o verde pântano e vou dar continuidade à minha pintura. Esses pedacinhos que ficaram aí, eu vou terminar de encher eles com o verde pântano. Eu quero também que essa folha fique um toque mais escurinha, não fique tão clara quanto essa que pintamos por último. Olha os pontos de verde grama que eu vou distribuindo já aí nesse centro. Essa parte em que essa folha se encontra embaixo da flor também será com verde grama, deixando já uma sombra bem marcadinha. Se essa sombra ficar assim, olha, manchada, pegue mais um pouco do verde grama ou do verde soft e melhore as emendas, tá? É uma folha grande, de certa forma. Quando a gente tá emendando um lado a tinta, o outro está lá secando. Então, quando a gente vai pintar o todo, acaba ficando umas manchas nessas emendas. Mas aí você faz isso, você pega um pouquinho da outra tinta e faz melhorar essas emendas. Vai passando aí o seu pincelzinho com um pouquinho de uma tinta, de outra, que vai emendar direitinho. Passei o verde pântano aí embaixo de toda essa folhinha. Vou escurecer ele mais ali naquela separação de folha, fundo, galhinho. Vou marcar mais os pontos que eu quero de sombra. As marcas que eu vou fazendo são excessos de tinta que eu vou deixando assim, olha, um tanto soltos, tá vendo? Vou quase que depositando ali uma porção de tinta meio que sem emenda. Vou marcando uns pontos de nervuras, que nesse lugar mais clarinho pode saindo aí do meio, pode sair mais marcado, pode sair só uma manchinha, ou pode sair da lateral da folha e sumindo para esse meio. Olha só, deixei bem suave aí, mas da lateral para o centro eu posso marcar um pouquinho mais. É um pouquinho de verde soft que eu vou colocar aí em cima. Pontuando mais as regiões de luz. Essa região já é mais delicada, a gente tem que ter um cuidado maior com ela, porque ela tá indo para baixo de galinho, de flor. Esse cantinho, ó, eu gosto de pontuar bem, gente, esses pontos de sombra, como se tivessem saindo nervurinhas deles. E como eu disse, a gente pode puxar essa nervurinha de fora para dentro. Pode ser do centro, né, para fora, quanto de fora para dentro. Bom, gente, essa é a primeira parte para a pintura dessa rosa. Logo mais eu volto para a gente fazer a rosinha em si. Beijos, pessoal, e até o próximo. Tchau!